Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Camilo da Kaizen e estamos aqui para mais um Conversa sobre Gestão. Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta muito interessante chamada Diagrama de Ishikawa ou Diagrama de Causa e Efeito. Por que Diagrama de Ishikawa? Ishikawa foi um japonês, um ícone da qualidade, que desenvolveu essa metodologia. Então nós vamos olhar com carinho hoje como é que funciona essa metodologia. Por que chama Diagrama de Causa e Efeito? Porque ele associa a questão de que tudo que nós fazemos na vida tem um efeito. Ou seja, todas as nossas ações são causas que vão nos levar a ter um efeito. Tudo que nós fazemos, nós queremos ter o quê? O efeito desejado. Quando a gente tem um efeito desejado, nós falamos que nós temos um produto bom ou nós temos um processo bom. Quando esse efeito é indesejado, nós falamos que nós temos o erro, ou, na linguagem de gestão, uma não conformidade. Então, o Ishikawa desenvolveu essa metodologia para facilitar o quê? A identificação das causas mais prováveis ou da causa provável que nos levou a ter um efeito indesejado, ou seja, que nos levou a ter uma não conformidade ou um desvio de processo. Vamos entender então como é que funciona essa metodologia que associa causas a um efeito, ok? Essa metodologia também é conhecida como diagrama de espinha de peixe. Por quê? O Ishikawa, o que ele fez? Ele fez um desenho de uma espinha de peixe, igual essas de desenho animado, que você tem a cabeça do peixe e aquele corpo, né, com as espinhazinhas. Então ele colocou na cabeça do peixe o chamado efeito, ou seja, o resultado da atividade que nós fizemos. E colocou no corpo do peixe as possíveis causas que nos levaram a ter aquele efeito, ok? Para facilitar a vida de quem está fazendo o estudo, o Ishikawa separou em 6 grandes blocos de possíveis causas. Então, como ele começou isso numa atividade fabril, os 6 pontos que ele colocou tem muita cara de fábrica, mas que pode ser perfeitamente adaptado para uma atividade administrativa sem problema nenhum, ok? Então vamos entender isso. Quais são esses 6 possíveis blocos, né? O primeiro bloco, ele fala assim, ó, método. Existia método adequado, existia um procedimento documentado, né? Ele estava disponível para quem estava fazendo a atividade? Então esse é o primeiro bloco que a gente vai ter que investigar. Segundo bloco, máquina. A máquina que foi utilizada, ou o maquinário que foi utilizado para fazer aquela atividade, passou por manutenção, era o equipamento adequado, era o equipamento apropriado? Medida. O instrumento que foi utilizado para fazer a medição estava calibrado? Era correto? Foi feita a medida correta? Porque às vezes a gente pode fazer uma medida equivocada, ok? O quarto fator de influência, né? O causa provável, meio ambiente. As condições ambientais eram adequadas, né? A temperatura estava adequada, umidade relativa, vibração, ruído, tudo isso pode influenciar. O quinto, né, fator de sucesso, a gente coloca como matéria-prima. O material utilizado estava dentro das especificações, estava na quantidade certa, estava na qualidade certa, ok? E, por último, a mão de obra, né? Os profissionais que estavam trabalhando nesse processo foram treinados, foram capacitados, sabiam o que estavam fazendo? Então, ou seja, ele cria esses 6 grandes blocos, que começam com M, então tem muita gente também que chama isso de diagrama de 6M, e você convida as pessoas que trabalham naquele processo a darem a sua opinião, né, pessoal? Quais as causas mais prováveis que vocês acham que levaram a ter esse efeito indesejado? E aí você vai escrevendo no diagrama de causa e efeito, né, no corpo do peixe, essas causas, ok? E depois você vai testar essas causas. Então você vai verificar lá onde a coisa aconteceu, se existia método, se o profissional estava devidamente qualificado, se a máquina estava em condições, estava bem mantida ou não, se o instrumento utilizado para fazer a medição estava devidamente calibrado ou não, se as condições ambientais eram adequadas ou não, e se o material que você utilizou era dentro da especificação ou não. Então você faz esse levantamento e depois você vai testar todas as possibilidades. No momento que você vai testar, você vai descobrir quem era a causa influente e quem não era. Normalmente sobram 1 ou 2 causas mais influentes. E é em cima dessas causas que você vai tomar ações corretivas para que aquele efeito indesejado não ocorra mais. É um método muito interessante, muito poderoso, né? Quem trabalha com empresas, principalmente com certificações ISO, né? É muito comum quando a gente vai tratar não conformidades, você verificar que as empresas adotam essa metodologia do diagrama de causa e efeito por ser uma metodologia consagrada e que dá um resultado muito positivo, ok? Nós colocamos lá no Instagram da Kaizen, o @kaizen.consultores, uma figura do diagrama de causa e efeito para vocês entenderem como é que funciona esse diagrama. Mas digo uma coisa para vocês, vale a pena aprofundar o estudo sobre o diagrama de causa e efeito, porque tem muito mais coisa do que o que nós falamos aqui. Aqui nós demos uma visão geral do que é a metodologia, para que vocês tenham curiosidade de aprofundar
esse conhecimento. Existem vários livros, a literatura sobre o assunto é muito vasta e vale muito a pena utilizar essa ferramenta dentro das nossas organizações. Porque à medida que você identifica a causa básica de um problema e atua sobre essa causa básica, aquele problema nunca mais ocorrerá dentro da sua organização por conta daquela causa. Pode ser que um novo fator venha a gerar um desvio parecido, mas jamais aquele que você tratou. Ok? Então você consegue ir reduzindo gradativamente a possibilidade de falha dos seus processos, porque você está tratando o problema na raiz, na causa raiz dele. Ok? Espero que vocês tenham gostado do diagrama de causa e efeito. Espero que vocês aprofundem o conhecimento de vocês, porque ele realmente é fundamental para que a gente elimine os problemas dentro das nossas organizações. Tá bom? Um grande abraço para todos, uma ótima semana e até o próximo Conversa sobre Gestão.